gente do canal. Hoje estamos com um convidado muito especial, professor da UF, Marcos Reis, doutor pela PUC. E, Marcos, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, como é que você chegou na filosofia, como é que foi essa escolha pela filosofia, né? Foi logo de cara fazer filosofia, como é que foi isso? Oi, Priscila. Parabéns aí pelo canal, parabéns pela iniciativa. A gente está tão limitado de recursos, né? E poder ter um canal da gente conversar, da gente falar, como esse aí, é muito interessante. Eu também estou tentando, né, lá com o meu canal também, apresentar esse tipo de coisa e fico muito feliz por você ter me chamado. A gente tem até interesses parecidos, né, dentro da filosofia. Mas como é que começa, né? Por que a gente foi fazer filosofia e como é que começou isso tudo, né? Retroativamente, é mais fácil da gente ficar imaginando por que começou, né? Se a gente for para trás, né? Mas assim, quando eu vi que eu ia realmente fazer filosofia, quando eu fui formalmente apresentado para a filosofia, foi no segundo grau que eu tive aulas de filosofia com um professor que eu acho que até você conhece, o Luiz Felipe Pelintani, né, que é lá do nosso departamento, colega da Alice, colega do Alexandre Costa, né, somos nós quatro lá da UF, né, é um núcleo até grande, relativamente grande, de filosofia antiga, né, o Alexandre Costa, o Luiz Felipe e a Alice e eu, que somos, assim, digamos, classicistas puro sangue, né, digamos assim, né, foi que eu fui apresentado à filosofia a questão do espanto, eu acho, a questão que me moveu e que eu me identifico desde muito criança, eu percebi na aula coisas que eu já fazia desde muito criança, né? Como ficar perguntando sobre as coisas. Eu lembro de uma coisa que me incomodava muito quando eu era criança, e era uma coisa muito forte, assim. Criança, eu estou falando aí, que eu me lembro, 8, 9, 10 anos, assim. Por que eu fui nascer eu? E por que eu não nasci qualquer outra pessoa? Eu podia ter nascido você, né? Por que eu não nasci? Por que eu nasci eu e não nasci qualquer outra pessoa? A pergunta é, por que eu sou eu e não qualquer outra coisa? Eu podia ter nascido um jabuti, um macaco, uma árvore, sei lá, por que eu sou eu? Né? Eu lembro disso muito forte. Eu gostava de umas frases assim, de efeito, eu ia até o que prova que eu existo? Eu me lembro dessa a questão do sonho e se tudo aqui for sonho. Eu lembro que eu ouvi isso em algum lugar e eu lembro de eu brincar isso com os meus amigos, com uns 14, 15 anos, se tudo isso aqui for sonho. Como é que a gente tem certeza que isso aqui não é um sonho? Porque eu já tive num sonho, né? E no sonho eu tinha certeza que era verdade. Então, agora, a única coisa que me prova que não é um sonho, é que eu estou tendo certeza que isso aqui é verdade, mas essa mesma certeza a gente teve no sonho. Enfim, é o argumento sonho. Depois, quando eu descobri isso na filosofia, eu falei, caramba, é um argumento sonho que aparece em vários autores, aparece em Platão, Descartes tem esse argumento, muitos autores trabalham com esse argumento. Mas eu acho que é isso, eu acho que tinha uma chispa filosófica, um olhar. Exatamente, esse estranhamento, esse olhar para o mundo e não saber o que é. E quando eu tive na graduação, com 17, 18 anos, assim, eu vi filosofia, eu vi uma coisa, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu não tive dúvida nenhuma, assim, quando eu fui, eu pensava em fazer direito, eu pensava que eu gostava muito de falar, né? Mas a questão do calma, acho que é uma questão muito existencial, muito da vida, assim, e nesse sentido, eu acho que todo ser humano, por ser um ser humano, filosofa um pouco que seja, mesmo que ele despreze a filosofia. O que para mim é filosofar? É não saber o que está acontecendo e querer saber e tentar entender. Né? Talvez os animais façam isso, talvez as pedras façam isso, parece que não. Né? A distinção clássica que se faz na filosofia é que uma pedra ela não se questiona ela ser pedra, então ela não tem consciência, ela não tem uma reflexividade, ela não está aberta para ela mesma. Né? Mas eu duvido, eu acho que isso é um preconceito. Vai que a pedra está pensando lá do jeito dela. Né? A pedra está parada lá pensando. A Tem pedra... como saber se não pensa, né? Isso que é o problema também. Exatamente. Que critério eu tenho para dizer que o meu pensamento é tão superior a qualquer outro pensamento? E nesse sentido eu respeito muitos indígenas, né, brasileiros que acham que a pedra é um ser vivo.
e acha que a pedra tem vontades, emoções e tem determinado tipo de relacionamento com o mundo. Eu respeito muito. Isso é um preconceito muito grego, né? É muito perigoso esse preconceito. Dizer que o mundo inteiro não tem uma característica que só o homem tem. E só o homem que tem os olhos abertos da filosofia, só o homem é que se espanta com o mundo. É, a princípio, eu reconheço muito no ser humano. Pelo contrário, tem vários seres humanos que parece que não tem, né? Que parece que não gosta, que não se interessa. Mas eu acho que não. Eu acho que se é um ser humano, se tem linguagem, se a pessoa fala, se a pessoa tá de olhos abertos para o mundo, em algum lugar na vida dele, ele se espantou com o fato dele existir e dele não existir. É a pergunta lá que o Heidegger faz no Que é a Metafísica, citando Leibniz, né? Por que existe simplesmente o ente, as coisas? Por que as coisas simplesmente existem em vez delas não existir? Né? Por que as coisas são como são em vez de não serem? Né? Então, essa questão, eu acho que é horrível falar de uma questão universal também, mas eu prefiro chamar, não de uma formulação, mas esse estar de olho aberto, né? Estar de olho aberto e ter consciência de que não está entendendo, né? E procurar entender. Eu acho que esse é o princípio da filosofia. Fala. Essa sua fala me lembrou muito Heidegger falando sobre Uhum. o que causa um pouco essa individualidade, talvez, a questão do Uhum. angustiar-se, do estranhar, né? Então, essa Uhum. angústia ela é muito singular. Então, essa coisa que você É. falou, ela pode até ser compartilhada, mas ela não é compartilhada da mesma medida, né? Essa angústia, esse estranhamento, ele é algo muito particular, que vem de algum Uhum. detalhe muito, muito próprio, né? De cada pessoa. Uhum. Eu acho que gostar dessa angústia, o perceber a gravidade dessa angústia, desse não saber, né? Eu acho que tem certas pessoas que colam nisso e se apaixonam por isso. E tem certas pessoas que essa angústia passa, mas ela não fica, a pessoa procura outra coisa, ela não acredita, ela não acha que vale a pena você ficar parado no não saber. Né, e olhando para o mundo e querendo continuar na dúvida, né? Gostar de ficar na dúvida. Eu acho que Essa é uma posição muito socrática, né? Tipo, o é, Sócrates que quer saber, é quer isso, conhecer, mas suporta a aporia, suporta a dor de não saber. E, isso, e é isso que isso. motiva a movimentar, né? Motiva a procurar, É, sempre em busca do conhecimento, sempre em busca. tá de olhos abertos, né? E tá duvidando, né? Esse tá em busca. Isso que você falou do Heidegger foi também. Eu acho que os primeiros filósofos a me converterem para a filosofia foi Nietzsche, Heidegger e Platão. Nietzsche e Heidegger eu parei de estudar há muito tempo e fiquei mais no Platão, mas são filósofos que estão sempre ali perto de mim. Essa definição do Heidegger, né? A presença, o ser humano é aquele que, em sendo, está em causa com o próprio ser. Né? Eu acho que tem muito a ver com o existencialismo. Né? A existência, esse exister, esse existir para fora, é estar no mundo e sabendo que a gente está no mundo e em dúvida, né, sobre o que é estar no mundo. Né? Não, e essa angústia de estar no mundo sem Uhum. saber por quê, né? Por que que nascemos nesse Uhum. corpo, por que que somos quem somos. E isso É. não tem como, já está lançado, né? Já estamos lançados aí, faz alguma coisa com isso. Né? Tipo, e É, agora você se vira. Você que exatamente. tem um sentido para a sua vida, você que É. exista. E eu acho que isso é muito importante para a educação de crianças até. Porque um educador que olha para essa curiosidade da criança, para esse mistério que é estar de olho aberto e se perguntar o que são as coisas da criança, que é típico de criança, né? E fala, não, quando você for adulto você vai entender, ou não, e criança, né? E não, levar a sério, olha só, seja bem-vindo à dúvida do ser humano. Você que está questionando essas coisas, crianças, e todo mundo vai questionar isso várias vezes, né? Então, esse cuidado com a dúvida de criança, né? Mas você estava me perguntando isso eu vi retroativamente, né? Depois que eu já estava Depois que na você fez muita filosofia. análise, né? Aí você percebeu por que que você foi para a filosofia. Que você vai, exatamente, que você vai descobrindo ali em você. Mas como você falou aí, o Heidegger e o Nietzsche, eu estudei com Gilvan Fogel, né? Carneiro Leão,
né, foram os meus professores ali na graduação, né? E fui muito influenciado pela também Carmen Lúcia, né, outra professora de filosofia antiga lá do IFIX, né? E muito marcado aí pelo estudo da filosofia antiga, e a coisa do classicismo também, né? Logo cedo eu comecei a estudar grego. Na verdade, a gente começou a estudar grego no segundo grau, né? A gente tinha uns grupos de estudo de grego, assim, em que eu comecei a fazer um método de grego que o Carneiro Leão ensinava no IFIX, né? Que o Fernando Santoro também trabalhou, o Luiz Felipe também estudou nesse método. Enfim, e aí então eu conheci o Fernando Rodrigues, que é professor também, né, do IFIX, né? E ele me apresentou muito, e depois a Mauro Iglesias, foram os meus mestres, assim, a Mauro Iglesias na PUC, né? E aí já me apresentaram o que é ser um classicista, né? O estudo de textos clássicos, o rigor com o texto, essa busca do original, essa coisa né, da leitura e da tradução e do manuseio com o texto clássico, né, com o texto grego. Não, mas você começar o grego no segundo É, grau é foi, realmente. Você estudou foi muito. aonde? Você conseguiu fazer um Não, grupo de estudos de grego? eles fizeram, a gente fez, na verdade, assim, o meu grupo, a minha, eu estava no SEAT, né, e o professor Luiz Felipe dava aula para a gente lá, e eu fui fazer grego com uns 5 amigos meus. A gente estuda grego até hoje, a Ana Flaxman, né, o Pedro Susequinde. Você conhece a Ana Flaxman, da Unirio, né, o Pedro Sequinde, meu colega da UF também, e mais uns outros 3 ou 4 pessoas, 2 não foram para filosofia, e outros se formaram e estão hoje na filosofia. Nessa época que a gente tinha 17, 18 anos, começou a estudar filosofia, a gente fez um grupo de estudo de grego, e enveredamos aí. Parece uma coisa de jovens, né? Mas você imaginar a formação clássica, mesmo no Brasil, ela tinha o estudo do latim e do grego muito forte, né? Quem ia para clássicas, né? Quem ia para letras, né? Enfim, para as humanas, digamos assim, ele tinha um estudo que é um estudo de uma língua que é meio a mãe da nossa língua, né? Mãe das nossas línguas, né? Uma das mães, né? Existem muitas mães na nossa língua, mas o grego e o latim é uma formação E até. você já se apaixonou, né? Assim, a gente começa a estudar os antigos, a gente tem aquela coisa, a gente se apaixona e não volta mais para a contemporaneidade, assim, para estudar outra coisa. Porque tem todo o mundo da mitologia grega também, né? A mitologia grega é uma porta aberta. Eu brinco assim que Platão é uma porta para o mundo grego, né? Em Platão você estuda diferentes tipos de política grega, em Platão você estuda matemática grega, em Platão você estuda astronomia grega, em Platão você estuda medicina grega, em Platão você estuda mitologia grega, em Platão você estuda literatura grega, em Platão você estuda teatro grego, né? Então, todas as áreas, geografia, em todas as áreas do saber, Platão, de alguma maneira, deu um pitaco, e ele é uma fonte assim, importante da história, dessa história que marcou muito, né, o Ocidente. Não é a única história do Ocidente, a gente tem as Áfricas todas, a gente tem muitos povos, né, ameríndios, a gente tem muitos povos, mesmo dentro da Europa, né, e essa solidificação no mundo grego é uma coisa que eu tenho revisto muito, assim, como que isso também é opressivo, essa busca de uma origem verdadeira da Grécia, né? Ela é muito problemática também, mas que é uma das influências muito importantes, isso é inegável, a gente não precisa ficar com raiva disso também, a gente tem que lidar com isso, né? É não só isso, né? Tipo, não Exato, só isso. Mas não pode exato. dizer que não é importante, que não Que tem não é pegada isso. ali. Mesma coisa com o cristianismo, e é outra coisa. Eu venho de uma família cristã, eu tive uma educação protestante, minha família é batista, e eu também senti a chispa da religiosidade de um jeito muito forte também. A coisa de Deus e das divindades todas. Eu sou apaixonado por todas as divindades, assim. E a ideia da divindade é algo que me toca muito intrinsecamente, assim. Eu sou muito movido, muito apaixonado também pela ideia
das divindades. Então, é a mesma coisa com o cristianismo, né? Você pode querer ser... É isso, os inimigos de Platão, de Nietzsche, né? Os inimigos de Nietzsche são quem? Sócrates e o cristianismo. Mas isso não quer dizer que você não vai ler ou vai ficar falando mal de Sócrates e o cristianismo. É o contrário. Não dá para ser, hoje em dia, se a gente não tiver algum tipo de relacionamento, mesmo que seja para superar, mesmo pra, né? É alguma coisa assim de você, que é o Heidegger também, dominar a herança, conquistar aquilo que nos foi dado. Né? Nos entupiram de cristianismo de Grécia. Nos entupiram. Então vamos fazer alguma coisa com isso. Vamos entender, vamos reviver isso. Vamos fazer isso falar hoje em dia, né? Dialogar com o que a gente de modo vigoroso com hoje em dia. E saber os limites. Né? Não, isso aqui eu não gosto da Grécia, isso aqui eu não gosto do cristianismo, qual o problema? Né? Mas que a gente é marcado por eles, a gente né? Tem uma coisa assim que eu tenho visto muito pela minha pesquisa, que eu também estou pesquisando Sócrates, que é essa relação teoricamente, a pessoa que vai levantar a bandeira da racionalidade, mas também é a pessoa que ouve um daimon, que sonha e que acha que os deuses estão, né, dizendo o que ele quer que faça, que as últimas palavras de Sócrates é justamente Criton devemos um galo asclépio. Então, assim, a relação de Sócrates com a divindade, né? Isso. Eu até fiz um dos vídeos falando sobre isso, que eu acho que isso tem muito a ver com a ideia da filosofia como forma de vida, né? Que foi a ideia que me conquistou desde o começo. Assim, a minha monografia de graduação, o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado, até a minha pesquisa, até hoje em dia, é esse único tema. Como que a filosofia é uma forma de vida, como que a filosofia é um jeito de lidar com o mundo. E o Sócrates dionisíaco, né? Porque, me desculpa Nietzsche, né? Mas o Sócrates, ele é descrito como um sacerdote de Dionísio no banquete. E são todos elementos, Bakeuen, né? Êxtasis, todos os termos para o que você sente na experiência dionisíaca é o que você sente ouvindo Sócrates falar. Né? Então, é como se Sócrates tivesse enfeitiçado pelo poder divino e, através do seu logos, isso é dialética socrática, é um enfeitiçamento dos outros através do logos. Né? Isso é eu estou parafraseando, mas é um discurso que você vê em Platão. Né? Porque esse discurso é menos verdadeiro do que a racionalidade pura e simples. Né? Tá tudo escrito ali em Platão. Né? Isso é uma escolha contemporânea, dizer que Platão é o racional e não é o dionisíaco. Né? Parece que tem os textos antigos, né? E aí a gente pode falar Sócrates, né? Platão e tal, e a gente pode ir lá nos textos e identificar coisas, e parece que tem o platonismo, né? Que parece o que fizeram de Platão ao longo do tempo, e aí tiraram milhares de elementos que estavam ali juntos, né? Que se aproximavam de uma cultura antiga, que era uma cultura que conseguia relacionar o pensamento racional com o pensamento religioso, vamos dizer, religioso, né? É muito difícil falar sobre os antigos, porque a gente tem que sempre usar aspas e não pode falar, as palavras não querem dizer as mesmas coisas. Mas é essa junção, né, que é tão rico nos antigos, que parece que a história, né, desse platonismo, né, dessa relação, tirou isso e ficou só a questão da racionalidade. Exato. Na verdade, isso aí é um fantoche, né? Isso é um espantalho para você brigar contra. Que o Nietzsche é muito responsável por ter criado, né? Isso é um espantalho do Nietzsche. Platão nem era isso no mundo teológico, né? Mas é um espantalho importante de saber, né? Porque quando você vai ler os textos lá de Platão, ele é muito mais ambíguo. O Platão ele já foi utilizado por muitas maneiras, né? Para você ver, Fílon de Alexandria, que era um judeu, achava que Platão tinha lido o que leu, tinha pensado o que pensou lendo Moisés, lendo Gênesis, lendo Êxodo, né? Entendeu? Então, olha o que ele faz. Aí o que ele faz? Fílon de Alexandria, que é um judeu, ele lê a teoria das ideias no Gênesis
e diz que Platão leu a teoria das ideias no Gênesis. Mas ele é que taca o Platão em cima do Gênesis, entendeu? Mas ele fala, ó, esse mundo todo que o Platão está criando aí, na verdade, ele tirou de Moisés. Veja bem, Moisés é platônico, é isso que ele faz, né? Filon, então, é o médio platônico ali, judeu, que reinterpreta a Bíblia à luz de Platão, mas tentando fundamentar que Platão só pode ser Platão porque leu Moisés, que Moisés escreveu, né? Teria vivido em 1200, né? E os textos escritos ali de Moisés, você já tem 700, 600, realmente. Poderia ter lido, mas muito provavelmente não leu, não tem. O Nietzsche até brinca com isso, né? Que, na verdade, Platão teria sido influenciado por essa mentalidade semita, né? Ele fala, Platão era cristão antes do cristianismo, cristão antigrego. O cristianismo É o é platonismo do povo. platonismo para o povo, né? Um platonismo simplificado, um platonismo das massas, né? Que é uma frase muito boa, e eu sempre brinco que, na verdade, é neoplatonismo para o povo. Porque a doutrina platônica que realmente cunhou, forjou o cristianismo é neoplatonismo. Assim, a teologia cristã, ela não só, simplesmente, é óbvio, mas grande parte, sem o neoplatonismo, não haveria. Agostinho, nem menos que Agostinho, se converteu ao cristianismo lendo os textos platônicos. Então, Agostinho é o neoplatônico explícito, né? Grande parte, a forma que o cristianismo se colocou como teologia é estoica e neoplatônica. Claro que tem uma novidade do próprio cristianismo, e judaica também, né? Tem elementos novos, mas o neoplatonismo é uma linguagem assim, fundamental do cristianismo. Então, não existiria cristianismo se não fosse platonismo, né? E entender essa corrente, na verdade, não é exatamente... Porque o platonismo, ele divide o mundo em dois. O neoplatonismo divide o mundo em três, né? Que é a base da trindade. O que é esse três? Além do mundo das ideias, você tem um ser ainda superior. Né? Então, eu sempre brinco assim, se a crítica... Platão é muito metafísico, ele constrói um outro mundo, é porque o pessoal não conhece ainda o neoplatonismo, que o outro mundo do Platão ainda é pouco. Né? Você tem um mundo ainda além do mundo das ideias, que é um nada, não é coisa nenhuma, que não se pode nem falar, que só se pode experimentar misticamente, além da razão, que é o uno, né? Que é alguma coisa que está além do ser. O ser estaria no âmbito das ideias, mas tem alguma coisa que é a fonte do ser, que não se dá nem para falar. E aí, então, entra a tradição mística, né? Que é a ideia de uma experiência mística, que o ser humano pode ou tem uma experiência de uma intensidade muito maior da vida a partir de estados alterados de consciência, né? É alguma coisa fundamental na história do neoplatonismo e na história do cristianismo, a mística, né? Que é um objeto específico. Né? A mística, que é a forma de relatar ou de experimentar a divindade de modo íntimo e absoluto. Né? Então, o ritual dionisíaco é isso, né? As bacantes viram Baco. Elas, de alguma maneira, participam. O corpo das bacantes é Baco, né? E toda a ideia de possessão, enfim, aí a gente já entra, né? Já trabalha com toda a ideia do relacionamento entre o ser humano e o sagrado, né? E como que isso pode se efetivar de modo intenso, né? E toda a tradição, e isso seria mística, né? O encontro entre o ser humano e o sagrado. Como que isso se dá, em que níveis, quais são as especificações disso. Então, esse é um outro grande campo de pesquisa que eu tenho. Então, eu sempre brinco que é a ascese e mística. A ascese são os exercícios de transformação de si, que são a base da filosofia como forma de vida. E a mística digamos, o objetivo da ascese para as tradições místicas, né? Que é alcançar a experiência da divindade através do exercício da ascese. Né? Então, tem muitas formas de descrever e de falar sobre. É um grande campo de pesquisa. Né? Você pode cair no candomblé, você pode cair na própria mitologia grega, enfim. Fala. E a mística, no caso que você
começou, você identifica algum lugar que começa no sentido dos textos ou alguma coisa assim para situar? Como é que você faz? Sim, sim. Então, esse objeto de pesquisa, la mystique, que é um termo francês, ele ganha uma notoriedade em 1500, 1600, e ele ganha essa circunscrição. O grande autor sobre a mística é Michel de Certeau. Michel de Certeau, que é um psicanalista também, mas não sei se ele é psicanalista, mas enfim, Acho que é estudioso historiadora. é também historiador, também filósofo, também, enfim, mas ele tem um livro que é a Fábula Mística. Esse livro é fundamental para traçar como que esse objeto se distinguiu enquanto objeto de pesquisa, enquanto os místicos e a mística. Porque depois, novamente, você faz retroativamente, você vê mística até lá em Platão. A palavra mystique vem dos mistérios gregos, que estão relacionados a mistério, ao silêncio, alguma coisa, mion, que é silenciar, ou fechar os olhos, ou fechar a boca, mion, que vai dar mystique, é aquilo que é o segredo, é secreto. Mística é um adjetivo, esse que é um adjetivo. Os rituais, teleuté mística, é iniciação mística, a iniciação secreta, que é o que acontecia em Eleusis, nos órficos, nos dionisíacos, né? Você tem as tradições de mistério, as religiões de mistério gregas são a fonte desse termo mystiké, que vai ser absorvido pela história, pelo cristianismo. Eu tenho um grupo de pesquisa sobre, né, a mística e as relações da mística. A gente produziu esse livro aqui, que é um livro básico, ó, narrativas místicas, né? Dá para ver? Narrativas místicas, né? Isso é uma ontologia de textos místicos dentro da tradição cristã, mas a gente começa lá dos primeiros padres da igreja, né? Para vir até a contemporaneidade. São uma ontologia de textos. O que a gente pode chamar de textos místicos? Os grandes nomes disso é Teresa d'Ávila e São João da Cruz. São João da Cruz é chamada a mística espanhola, né? Século XVII, né, 1600 e pouco, 1600 e tal, né? Esses são grandes doutores da igreja e que relatam experiências de êxtase, experiências de intimidade muito grande com Deus, que são, ao mesmo tempo, afetivas, eróticas, né? Santa Teresa tem descrições sexuais assim, muito erotizadas, né? Como São João da Cruz também. Então, você tem todo um erotismo da mística que é fundamental, que é o banquete de Platão, a fonte principal, né? Essa sublimação do erotismo não para o mundo sensível, mas para o mundo das ideias e, por fim, para Deus, né? Então, você tem a mística erótica, você tem a mística nupcial, e aí você tem vários discursos. Claro que o Cântico dos Cânticos da Bíblia, né, que é um texto erótico, que é um texto que não tem a palavra Deus, é um texto entre o noivo e a noiva que estão se encontrando e vão se casar, né? E todas as tradições de intérpretes cristãos e judaicos, né, judeus, do Cântico dos Cânticos, vai fundar essa tradição da mística erótica. Né? E, por outro lado, você tem a mística racionalista, a mística intelectual, a mística do conhecimento. Eu conheço, da gnose. Né? Então, os gnósticos, né? E toda a gnose, a gente fala de uma mística reflexiva ou de uma mística epistêmica, né? Então você conhece Deus, né? Você conhece o que você ama e você ama o que você conhece. Então, nesse sentido, você tem esse aspecto gnosiológico da mística. De que maneira o ser humano pode conhecer Deus, né? E o aspecto então, assim, o que é a mística? Né? É um conjunto de textos que relatam as experiências místicas desse encontro com a divindade, esse encontro com o mais amado, né? Que perpassa muito por uma incapacidade de ser descrito. Né? Esse é um tema fundamental. Não se pode falar sobre essa experiência da divindade. Por isso que é mística, por isso que é mistério, né? Por isso que não é da ordem da linguagem, não é da ordem da racionalidade, né? Mas ele é o objetivo da racionalidade. Todo conhecimento, no fundo, deriva disso que não é conhecimento, que está além do conhecimento. E aí surge um conceito fundamental na mística, que é a teologia negativa. A teologia negativa ou apofática é uma forma de descrever Deus,
negativamente, negando tudo. Deus, você nunca vai falar o que é Deus. É Mestre Eckhart, né? Um outro grande nome também da teologia negativa, dessa descrição. E o Heidegger vai ser muito influenciado também pelo nada. A experiência do nada, a experiência de desnudamento do Heidegger é uma influência de um neoplatonismo do Mestre Eckhart. Tem muitos estudos, né? E vai dar até uma aproximação dele da escola de Kyoto, do budismo, né? Que é uma escola japonesa. São mestres zen budistas, né? Que estudam Mestre Eckhart, de muito da filosofia ocidental também, e que o Heidegger, no final da vida, vai ter um relacionamento. Né? Então, o que eu estava falando, a teologia negativa, ela é uma metodologia para se alcançar Deus, retirando todos os objetos. Ficando com o quê? Ficando com a pura experiência. Com nada. É um esvaziamento de si e do mundo. Né? Tanto é, talvez até, porque assim, Deus não é nenhum conceito humano. Então, Deus não é nenhum objeto que você falar. Tudo que você pensar não é Deus. Então, vamos lá, vamos tentando. Deus não é pequeno, Deus não é grande. Né? Deus não é preto, Deus não é branco. Né? Deus não é mal, Deus não é bom. Né? Deus não é o diabo, Deus não é Deus. Porque Deus ainda é alguma coisa minha. Né? O mestre Eckhart tem uma oração que é assim, uma frase dele: Deus, por favor, livra-me de Deus. Né? Como se o próprio conceito de Deus te atrapalhasse a alcançar aquilo que esse conceito quer remeter. Então, o próprio termo teologia seria equívoco. Né? Se fala de... Porque não é teos também. Se fala de uma enologia, porque a ideia de unidade radical também é a ausência de toda multiplicidade. Né? Você vai tirando e não sobra o para ser nenhum pode ser. Né, de tão que ele tem que ser, sabe? Então, então, você tem uma grande tradição da teologia negativa, que é fundamental nessa mística neoplatônica. Né? Esse é basicamente o meu objeto de pesquisa dentro desse mundo do cristianismo primitivo. Oi? Eu tô falando assim, objeto de pesquisa da vida, né? Que o mais engraçado é que você começou falando que foi para filosofia por causa de uma experiência de espanto, né? De tipo, quem eu sou. E aí você parece, para o pior assunto do mundo, que isso me lembra muito a fala do Sócrates na Apologia, né? No final da Apologia, quando ele fala: não sei quem tá melhor, se sou eu que sou condenado à morte ou vocês que continuam vivendo. No final, só os deuses sabem. E aí parece que ele joga a bola, né, da sabedoria para os deuses, né? Tipo, ó, só os deuses sabem. E aí a gente não tem como saber. E estudar isso parece que é sempre ficar no limiar entre o que você pode e o que você não pode, porque não tem como saber, no final das contas, né? É sempre sustentar a aporia, sempre sustentar a dor do não Mas saber. que te convoca, né? Não tem como não saber, mas tem alguma coisa que dá para saber, né? Tem alguma coisa que você pode fazer, porque Essas isso aí também... experiências, né? Essas experiências Exato. do êxtase, né? Alguma coisa assim. Isso. Eu acho que daquilo que não se pode, citando Wittgenstein, né? Daquilo que não se pode falar, é isso mesmo que a gente está tentando falar a maioria do tempo. E mesmo que não dê para falar, quanta coisa a gente consegue falar nesse meio tempo, né? A gente também não consegue parar de querer falar, porque alguma coisa vai mudando, alguma coisa vai surgindo desse falar daquilo que a gente não pode falar, desse falar daquilo que a gente não consegue falar. Né? Isso me lembra muito os Hegel, né? Falando que por que a gente não pode falar, por que a gente não pode dizer, que a gente fica falando e a gente fica sustentando esse mal-estar constante. Exato. É loucura. Exato. É, é, é isso. Você tinha falado disso, né? Como é que começou e quais são os meus interesses? São basicamente esses dois, né? Ascese e mística, né? Agora, tem um outro interesse também, que é outra ciência também obscura, né? Que é até bastante renegada, mas que pelos deuses eu só recebo incentivo para continuar a pesquisa, é a astrologia, né? A astrologia grega, né? E as cosmologias que fundamentam a astrologia. Porque você sabe muito bem aí pelos históricos, pelos estudos antigos, a contemplação da physis era uma forma de transformação de si. Né? Então, a física antiga, ela nunca era só puramente física. Ela sempre tinha algum tipo de implicação do sujeito dentro dessa física. Então,
qual é a relação que está presente na astrologia? É a relação entre física e homem, né? Entre mundo físico e humano. Né? Qual o relacionamento entre a natureza, o cosmos e como que o homem vive dentro desse cosmos? Né? Isso é algo também que eu acho fascinante, assim, essas distâncias dos astros, os tempos e os espaços cósmicos é alguma coisa também que me atrai muito, assim, eu acho impressionante, assim. Sabe aquela coisa de você gostar de subir numa montanha para ver o visual, né? Imagina o que Cícero, o que Sêneca propõe é o seguinte: fecha o olho e imagina o visual de Júpiter, né? Imagina o visual de Saturno e as distâncias do universo, sabe? Então, essa experiência de dilatação do eu, como o Pierre Hadot vai chamar, né? De dilatação do eu nos tempos e nos espaços cósmicos, é uma experiência que eu acho que tem muito a ver com a mística, que é uma experiência de alargamento mesmo do eu, né? Esse frio na barriga. Quando você olha para o céu, você está olhando um abismo, o maior dos abismos que você pode ver, né? E o abismo é uma coisa que dá aquele embrulho na barriga, né? Então, que tem muito a ver com a pergunta filosófica. Acho que o outro abismo sem fim é isso, como você estava falando aí, né? Você sempre está querendo perguntar mais, né? Outro abismo sem fim é a pergunta filosófica. Então, esse abismo que tem entre os planetas, e hoje em dia, né, é uma coisa absurda, as distâncias da Terra até o centro a nossa galáxia tem 100 mil anos-luz, né? Isso é uma das galáxias, né? É uma galáxia até bastante longa, né? Então, vocês se acostumando a esses tempos. Platão, no Timeu, no Teteto, no Teteto, ele fala: o filósofo é aquele que se preocupa com os tempos e os espaços do cosmos. E, portanto, o tempo e o espaço do cotidiano é pouquíssimo relevante. Então, hoje, na pandemia, a gente ficando enclausurado, a gente tem experimentado uma disjunção temporal muito forte. A nossa temporalidade perdeu o sentido. A gente não sabe mais se é segunda ou sábado ou terça, né? Você tem essa experiência de perda da temporalidade é típica de quem faz filosofia. Eu acho que, modéstia à parte para nós, filósofos, né? Ficar fechado num quarto durante dias, isso é mais ou menos o que a gente gosta de fazer mesmo. É mais ou menos o que a gente faz mesmo, né? Não saiu muito do cotidiano, não, tá normal. Exato, exato, exato. Mas a Para gente quem tem... experimenta essas distâncias de outra maneira, né? A gente experimenta Exato. a distância, imaginando a distância, né? Pensando, você não precisa estar fora para estar fora, né? Você tem que criar isso dentro. Isso. O Marco Aurélio fala isso, os padres do deserto falam isso. Onde você estiver, pelo seu pensamento, você pode divagar para diversos lugares. E muitas vezes você ficar fechado num lugar, isso estimula um outro tipo de viagem, que é muito mais barata. Né? É a viagem interna, né? É a viagem que você faz pelo pensamento, né? Que é meio um lugar comum, mas essas brincadeiras já você está viajando, né? Quando falam da filosofia, eu adoro isso. Se isso fosse uma coisa de respeito, né? Mas é uma coisa de desprezo, né? Como se viajar não fosse alguma coisa digna, né, também, né? Você tem nesse desprezo, a filosofia é mó viagem. O que a pessoa quer dizer? Né? Ela está saindo, porque muita gente vai até a França, mas come no McDonald's, né? Vai até a Alemanha, come no McDonald's, né? O cara repete o mesmo lugar. Não adianta ir para a França e para a Alemanha ou para a África se você não consegue sair de dentro de você. Então, às vezes, você vai aqui na esquina e você consegue ir num lugar que você nunca foi na vida. Mas não adianta. Então, essa viagem externa que a gente tenta fazer, na verdade, vai sempre precisar de uma viagem interna. E é essa viagem que as pessoas falam, tá viajando. A pessoa que não quer viajar, a pessoa que tem medo de viajar, que fala, você está viajando como se fosse alguma coisa desprezível, né? Poxa, claro que eu estou viajando. Eu gosto de viajar, eu gosto de conhecer lugares diferentes, eu gosto de me relacionar com o outro. Né? O que eu faria se não viajar? Acho que viagem é a própria possibilidade da gente sair de si. Né? Então, filosofia é uma viagem mesmo. Né? Encontrar essa unidade, né?
E a gente se Oi? olha melhor, encontrar essa alteridade, né? E a Exato, gente se olha exato, melhor quando a gente se olha por exato. uma outra perspectiva, né? E isso é tão enriquecedor. Exato. Quando a gente consegue sair de si, quando a gente volta para o nosso país de origem, depois que a gente passou muito tempo no exterior e sentiu todo aquele mal-estar, porque viajar é encontrar o outro é desagradável, né? Também viajar não é uma coisa assim, uhul, vou viajar. É só que a pessoa tem muito dinheiro e repete o mesmo padrão que ele tem aqui, né? Mas ir e encontrar o outro é alguma coisa que você se perde o ônibus, você não sabe se comunicar, você acha que alguém vai te dar uma volta, né? É perigoso, né? Viajar é como você falou, é lidar com os... E não é à toa que os filósofos gregos todos têm uma história meio mitológica de fazer uma viagem ali pelo Mediterrâneo, de ir para o Egito, Solon, né? Próprio Platão, né? Você tem essas viagens que os sete sábios, né? Os pré-socráticos, todos têm esse viajar, né? Como esse encontro com o exótico, com o esquisito. E quando a gente volta para casa, a gente vê um monte de coisa na nossa própria casa que a gente nunca tinha pensado que a gente ia poder fazer. Né? De É, novo, a coisa do Talma, né? isso é muito enriquecedor mesmo, né? É você também, às vezes, também sofrer um preconceito que você fala assim, nossa, mas aonde eu tô, eu não sofro preconceito. O que eu tô sofrendo, Uhum, né? Então você tá num uhum, lugar que, tipo, não sabe nem quem é o seu país, que língua você tá uhum, falando. Aí você fala assim, nossa, eu não sabia que as pessoas não sabiam onde eu morava, nem que língua que eu falava. Então, é uhum. estranho, né? É estranho estar num É, lugar diferente e ser o é, diferente naquele lugar. e eu acho isso, o filósofo é aquele que gosta dessa diferença, um pouco, né? Gosta, mas é esquisito, né? É estranho, se sente atraído. E tem momentos na vida que não adianta, a gente é jogado nessa diferença, né? Né? A gente é forçado a olhar isso, né? A viver com aquilo que é estranho, que é outro, que não encaixa, que você não sabe o que que é, né? Um certo mal-estar de tá vivo, né? É isso que é muito o que move a filosofia, né? O que move o desejo também, né? E a filosofia tem muito a ver com desejo, esse questionamento, essa curiosidade tem muito a ver com desejo, né? Com gostar. Por isso que até que eu recomendo muito para os meus alunos de respeitar o que a gente está com vontade de estudar, né? Essa coisa da metodologia de pesquisa, né? Às vezes você tem que ler aquele texto, mas você não quer ler o texto, é pior você ficar se forçando. É melhor você ler um outro texto, mas que é de filosofia também, que tem alguma coisa a ver parecida, que lá pelas tantas você retoma esse desejo de voltar para o texto principal. Porque quando a gente está lendo com desejo, a gente lê muito mais rápido, né? E lê muito mais intenso do que a gente está lendo por obrigação, que a gente está toda hora olhando o relógio, que a gente não entende. Né? Você não E experimenta isso também? total. Só consigo fazer o que É, eu gosto, porque o que eu não gosto é. é insuportável. Exato. Mas o legal é que você estuda uma coisa que parece que dentro da academia não é uma coisa tão simples, né? Assim, falar sobre mística, falar sobre essas experiências meio. Parece que a filosofia, pelo menos assim, né, a leitura que muito Foucault faz, né, que a filosofia hoje em dia ela perdeu esse caráter do modo de vida, ele perdeu essa sensação então de transformação de si, virou um discurso racional. Uhum, E uhum, uhum. você concorda com essa crítica? Você compartilha disso no sentido da filosofia dentro da academia e todos os procedimentos do discurso racional? Como é que você vê essas questões hoje, já que O Foucault, o Hadot, né, o Pierre Hadot, identifica na Idade Média a saída da forma de vida do âmbito filosófico para o âmbito ritualístico. A filosofia é um instrumento da teologia, é um instrumento da vida religiosa, que é o lugar onde tem a forma de vida. Né? Isso vai se separando cada vez mais e a filosofia vai ganhando uma autonomia e se torna ciência, né? E a ciência ela tem uma certa pretensão de objetividade naquilo que ela conhece. Essa pretensão de objetividade, ela pressupõe uma certa neutralidade do sujeito que é falsa, vamos dizer. O sujeito nunca é desinteressado absolutamente de um objeto, né? Nunca é simplesmente um copo d'água que eu vou medir a 100 graus, né, Celsius e ele vai evaporar. Você sempre está com sede ou não. Eu estou exagerando um pouco,
mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que o sujeito está sempre, de alguma maneira, implicado, mesmo que seja na ciência, né? Mesmo que seja em qualquer racionalidade. Olha, eu acho que a universidade é um dos lugares mais nobres que a gente tem contemporaneamente para viver a vida filosófica, para viver a vida do pensamento, a vida contemplativa. Como professor e como pesquisador, eu tenho o mínimo de ócio possível, né? Então, eu sou apaixonado pela universidade, assim, eu tenho uma devoção pelo lugar do professor no ensino público. Isso é uma das maiores conquistas do Brasil, é a universidade pública. E o ócio que a gente tem, a palavra ócio quer dizer escola, né? Que é o lugar... Agora, por outro lado, eu não posso querer, na minha escola, na universidade, por ser um lugar laico e ser um lugar universal, é claro que algum tipo de forma de vida eu tenho ali como proposta. Mas, por exemplo, um cara que defende uma tese em ética, eu não posso reprovar ele se ele bate na mulher. Você entende? A vida dele... Eu tenho doutorado em ética. O cara tem doutorado em ética, não quer dizer que ele está chancelado, né? Ganhou ok no cartório, que ele é um ser humano bom. O cara pode ser um doutorado. Né? O doutorado em ética não tem a ver com você se tornar uma pessoa boa. E nem é para ter. Nem é para ter. Porque senão a universidade também se colocava num lugar de critério do bem e do mal. Pelo contrário, né? Ali a gente está... É uma tentativa de produzir algum tipo de coerência minimamente sistemática, né? Você não vai exigir de uma pessoa que faz um doutorado que ela resolva um problema filosófico na vida dela. Eu acho que é uma exigência absurda, né? Demasiada. É claro que a vida filosófica, ela está na universidade e perpassa a universidade. Mas como que ela se insere ali, né, e como que ela vive ali, é uma coisa muito complexa, muito delicada, né, de também você instituir isso. Porque não é uma seita, eu não sou um guru em que as pessoas, quando fizerem doutorado comigo, vão ser boas ou não, né? Então, nesse sentido, a universidade tem que ser laica, tem que ser realmente o que a universidade pode produzir. Ela não pode produzir. Se você vai para a psicologia tentando se entender, ou se você vai para a filosofia tentando resolver as questões filosóficas, o que você vai aprender na universidade? Você vai aprender a pesquisar e a produzir um texto acadêmico. Eu acho que isso já está de bom tamanho. Entendeu? Se você, dentro da universidade, aprender a pesquisar e aprender a produzir um texto acadêmico, está ótimo. É claro que dentro disso a gente vai falar sobre os modos de vida, mas isso está fora. A instituição, universidade pública, não pode circunscrever os múltiplos modos de vida que a gente pode ter. O que ela tem que dar para a gente? Um suporte para a gente pensar. E aí cada um pensa do seu jeito. Entendeu? E o que eu vou exigir também? Que a pessoa tenha um bom texto, saiba pesquisar e me entregue um texto coerente. Então, uma tese de doutorado é um texto coerente, sabe? E um texto coerente sobre um determinado assunto já é muito difícil fazer. Entendeu? Se você conseguir provar, é isso que eu tenho capacidade também de avaliar os outros. Eu não vou falar, você está errado na sua filosofia. Eu posso criticar, eu posso pensar de outra, mas se a pessoa é um bom pesquisador e escreve bem, ela, entendeu? Ela conseguiu realizar uma pesquisa e teve um produto ali que ela aprendeu alguma coisa e consegue desenvolver determinada argumentação. É isso que então eu vejo muito aluno dos primeiros períodos se decepcionando muito com a universidade, dizendo, pô, mas aqui eu não estou encontrando... O que a universidade nos dá é isso, né? Saber escrever bem, saber produzir uma pesquisa acadêmica, né? E eu acho que isso já é de ótimo tamanho, né? Esse é o espaço que a gente tem. Se você quiser falar alguma coisa, vamos. Marcos, só tenho a agradecer a sua presença aqui, foi maravilhoso, aprendi muito. E é bom saber que uma pessoa está na filosofia e tem esse amor pela filosofia, né? Esse pato de estar gostando, né, do que faz e é tão assim motivador também para a gente que gosta de filosofia. É uma coisa meio inexplicável, né? Porque você gosta e você não sabe muito explicar e às vezes você quer contaminar as outras pessoas dizendo que, poxa, é tão legal isso. E às vezes a gente não toca muitas pessoas, mas é legal ver quando você encontra pessoas que você sente que, nossa, são movidas por algo que gostam de verdade. Com certeza, né?
Eu acho que, para mim, é uma das coisas que me dá mais prazer também. É essa ideia de simpatia, né? Pathos, né? Que é a palavra para afeto, né? Para afecção, esse sim, né? Simpatia, a ideia de você perceber que você reverbera no mesmo pathos, na mesma afecção da pessoa, né? E olha para o mundo e tá com esse, né? Tá com esse amor por estar vivo, né? Eu acho que filosofia tem muito a ver com isso também, com esse maravilhamento com o mundo, né? Porque até para juntar esses dois interesses, né? Digamos, de religião e filosofia, o Platão, o Aristóteles vai dizer, né? Que o Talma é arqué da filosofia, mas é arqué do amor aos mitos também, né? Então, porque esse amor aos mitos é também o amor à poesia, né? Esse amor, o que é a poesia, senão também fruto, né? O que é a poesia grega, senão também no Homero, né? Um Hesíodo, vê deuses em todos os lugares, né? Quando Tales fala tudo está cheio de deuses, ele é um poeta também, né? No sentido de está tudo cheio de extraordinário, né? Aquele termo ethos do homem, o daimon, né? Lá do Heráclito, né? O lugar do homem é o extraordinário, né? O ser humano é esse que, que se maravilha com qualquer coisa, com um grão de areia, né? E quando eu encontro ressonâncias com outras pessoas, né? E é isso, eu acho que eu sou humanista e acredito que todo ser humano tem um pouquinho dessa fagulha, né? Se você puxar direitinho, você vai ver que todo mundo dá uma filosofada. Todo mundo faz uma filosofia, né? Se você conseguir ir conversando com a pessoa, você vê que a pessoa dá uma coisa dele, ele dá uma viajada, ele pensa as possibilidades dali. Aí você fala, bom, isso que você está falando, fulaninho já falou dessa maneira, outro fulaninho já falou dessa, olha que interessante, né? E você, nesse sentido, querendo converter as pessoas para a filosofia, né? Eu acho essa é uma tarefa, eu me sinto imbuído por essa tarefa, assim, tentar mostrar para as pessoas que é muito divertido, que é muito, né, apaixonante você pensar filosófico, é muito libertador, né? Porque esse negócio de sair da caverna tem uma coisa de dor. Eu gosto muito de imaginar a caverna como um parto, saca? Como um parto também. A pessoa saindo de dentro da caverna né? Um neném ali, né? Um bebê de dentro da caverna nascendo, né? Eu acho que a experiência com Sócrates, a experiência filosófica, é você ver que existe um outro mundo a ser descoberto que você não sabia, que você estava, né, fechado para esse outro mundo, né? A filosofia te dá essa possibilidade, assim, de questionar todos os seus valores e perceber que pode ser tudo completamente diferente do que antes. Então dá um frescor muito grande, né? Dá uma novidade, uma juventude muito grande a filosofia. Eu acho que é alguma coisa de criança e de velho ao mesmo tempo, né? Porque é uma coisa de muito velho, né? A filosofia é uma coisa de velho, ao mesmo tempo é de muito criança, né? É esse aprender a morrer também, né? A gente vai refletindo, a gente vai desconstruindo e a gente vai vendo que tudo que a gente acreditava também pode ser visto de outra forma, e é isso é muito legal também com os filósofos, né? Cada filósofo que a gente pega é um mundo diferente, né? Uma forma de ver o mundo de outra maneira. E aí você Exato. sempre vai exercendo essa capacidade de, tipo, vou começar do nada, vou ler um filósofo diferente, e aí você vai começar a ver o mundo do zero e aprender a ver o mundo com os olhos dele. Então, isso é muito legal da filosofia, que é essa capacidade que a gente tem de se renovar o tempo inteiro, né? A gente às vezes acha que está cheio de certezas, e aí a gente vai para um outro pensamento que é totalmente diferente. É Aí muito você tem legal, que. né? É muito legal. Começar a ler um filósofo novo é todo um mundo que você vai descobrindo de ideias e de possibilidades, né? É Isso muito dá uma legal. alegria muito grande, porque essa coisa da filosofia, cara, eu nunca vou ler tudo, ao mesmo tempo, pô, que bom, né? Eu sempre vou ter uma coisa nova para ler que eu nunca Nunca vou morrer imagino. de tédio, né? Exato, com certeza. É dentro do seu próprio quarto. Se você te dá É, uma biblioteca enorme e te bota fechado, você tem um universo ali, você tem mundos e mundos a serem descobertos, né? exatamente. É. Ficar dentro de casa e ao mesmo tempo visitar tantos Isso, lugares ao mesmo tempo exato. é maravilhoso. É.
Você Marcos, consegue muito viajar obrigada. dentro de si, né? Obrigado a você, Priscila. Muito Muito obrigada. legal. É Foi uma ótimo. oportunidade de bater um papo sobre essas coisas que a gente gosta, né? E pensar isso, e fazer o pensamento, né? O pensamento em movimento, né? Exatamente. Como você gosta de falar. Essa era a ideia do pensamento em movimento, porque eu acho que a gente junto e a gente dialogando é que a gente pensa melhor, assim. O pensamento Uhum. sempre está se movendo, né? É Muito isso aí. obrigada. Tá, Valeu. obrigado a você. Valeu. Tchau. Tchau.